Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos meditar com vocês com a leitura de Daniel, capítulo 6. Este é o famoso texto que mostra Daniel na cova dos leões. Muitas vezes, quando criança ou mesmo adolescente, aprendendo sobre esse texto, eles ilustram como se Daniel fosse um jovenzinho naquela cova dos leões, mas observe que nós lemos ontem a história do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Ou seja, essa história de Daniel na cova dos leões se passa depois que Daniel chegou na Babilônia como um jovem. Nabucodonosor reinou mais de 40 anos, então adicione 40 anos na vida de Daniel, ele já tinha mais de 50 anos, certamente. Depois reinou o filho de Nabucodonosor, Belsazar, e hoje nós vamos ver que durante o reinado de Dario foi quando aconteceu essa situação com a vida de Daniel. O inimigo está constantemente tentando contra os servos de Deus quando eles eram jovens, quando eles estavam em meia idade, e até agora, sendo Daniel já mais idoso, o inimigo está constantemente tramando contra a vida dele, como nós vemos nas Escrituras Sagradas, o inimigo tramando contra o povo de Deus, seja contra o estabelecimento do reino e da perfeita vontade de Deus, sejam pessoas agindo simplesmente por inveja ou pelo seu orgulho e arrogância, mas nós também vamos ver de maneira tão linda nesse texto que existe um Deus que zela pelos seus, Amém. Um Deus que realiza sinais e maravilhas nos céus e também aqui na terra. E eu e a Rafa queremos, ao final dessa leitura de Daniel 6, orar pela sua vida e pela sua família por um final de semana muito abençoado. Sim, e é lindo ver também Daniel fiel todos estes anos e sendo um homem de respeito, porque nós vamos ver que o rei Ciro gostava dele, ainda que foi feito... Dário. É o rei Dário, que o Ciro vai vir vindo. depois. Tá vindo esse rei. Mas o rei Dário, ele gostava de Daniel, a gente pode ver pelas palavras dele durante essa leitura, ele gostava, e Daniel era um homem respeitado, até mesmo pela história que ele já tinha feito. E a gente vê que todo esse ataque foi por inveja dos outros parceiros que ele tinha nesse mesmo tempo. Então vamos orar, pedir ao Senhor para nos dar discernimento, abrir os nossos olhos para ver. E talvez você já passou por alguma situação, assim como Daniel estava passando, e você vai ver a mão de Deus cuidando da sua vida, ou talvez vai te dar esperança para saber que ainda você possa estar passando algum tipo de perseguição, Deus está com você e é Ele quem te livra. Então vamos orar e começar esse momento devocional. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Pai, por dizer que o Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. Ainda que passamos, Pai, por tribulações, por adversidades, nós sabemos que o Senhor é o Deus conosco e conosco está. Assim como o Senhor esteve com Daniel, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como o Senhor, Pai, esteve com tantos homens e mulheres de Deus, livrando-os, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha também sobre as nossas vidas. E nós entregamos essa leitura agora diante de Ti, pedindo a Tua sabedoria, o Teu discernimento, a revelação que só pode vir de Ti, Pai, para cada pessoa que está lendo, Pai, declarando essa palavra conosco nesse dia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura. Daniel capítulo 6 diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Aqui então no contexto da Babilônia, depois da morte de Nabucodonosor e do seu filho Belsazar, vem o reinado dos medos e dos persas, e Dario, governando, escolhe chamar 120 líderes para o ajudar no seu governo. E ele designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então veja, na nação que governava o mundo naquele momento, dos 120 líderes mais importantes, havia 3 líderes, e um desses líderes, conforme Belsazar já havia dito, se Daniel interpretasse a visão que ele teve, ou a escrita na parede, ele teria sob seu governo 1/3 do reino. E Daniel é então um desses 3 supervisores. Os sátrapas que tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso,
Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, algo que Daniel pudesse estar fazendo mal, alguma finança que não estava bem em sua prestação de contas, alguma liderança, algum cuidado com pessoas, mas diz muito interessante, não conseguiram nada. Em nada conseguiram acusar Daniel. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar acima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Lembre-se da promessa que o próprio Deus fez a Salomão por ocasião da inauguração do templo do Senhor, de que todo aquele que orasse virado em direção àquele templo, uma palavra específica para os judeus, quando eles orarem virados para onde estava o templo do Senhor, Deus ouviria dos céus e responderia o seu clamor. Daniel tinha o hábito de fazer isso 3 vezes por dia, diz. 3 vezes por dia, ele, Daniel, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mais do que pedindo, é lógico que a petição, as nossas súplicas fazem parte da nossa oração, mas uma das principais características de uma pessoa fiel, nós vemos nesse texto que Daniel estava constantemente agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. Daniel fez como Jesus orientou, foi para o seu quarto, fechou a porta. Ainda assim, de alguma forma, ou Daniel estava dando graças em alta voz, ou ele estava tão próximo da janela que de alguma forma as pessoas o podiam ver de fora. Mas esses homens que podiam estar envolvidos com tantas outras coisas na administração do governo, parecendo que não tinham nada para fazer, estavam procurando um motivo para acusar Daniel. E em seguida eles foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nestes 30 dias, todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. Certamente o rei, sabendo da fidelidade, das qualidades de Daniel, ele considerou que aquele assunto de orar para um Deus ou orar para outro Deus, para o governo do reino dele não fazia diferença. Ele queria poupar Daniel. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Esse era o decreto. Se alguém orasse a algum outro deus, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer,
e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados nas covas dos leões, na cova dos leões, com as suas mulheres e com os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra. Assim como nós lemos em Daniel 4, o testemunho de Nabucodonosor, nós concluímos esse capítulo Daniel 6 com essa proclamação do rei Dario, depois de ver os sinais, as maravilhas do Deus verdadeiro. Diz assim no verso 25 em diante: Paz e prosperidade. Faça um decreto para que todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Que lindo! Nós vemos mais uma vez nesse capítulo, apesar da tentativa do inimigo contra o povo de Deus, o Senhor demonstrando a sua fidelidade, tanto ao dar ao coração de Daniel fidelidade, a santidade, os atributos que Deus exige de nós como seus filhos e filhas, Ele mesmo dá essa capacidade. Cabe a nós apenas nos alinharmos e concordarmos com o propósito de Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, nós somos justificados e aceitos por Deus pela fé apenas. Ou seja, por esse concordar, por esse nos alinharmos aos propósitos de Deus na terra. Diferente desses inimigos de Daniel, que eram companheiros de trabalho, mas tramaram contra a vida dele, estavam intentando mal contra alguém, Daniel estava ali para servir, para abençoar a sua comunidade e, sobretudo, para glorificar o seu Deus. Daniel havia sido enviado pelo Senhor da terra de Israel anos, décadas antes, para servir a Deus. E como enviado, Daniel, assim como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo aconteceu no ministério do Senhor Jesus, dos primeiros apóstolos e hoje também dos servos de Deus. Todos aqueles que são enviados por Deus, a Bíblia usa o termo apóstolo, que significa enviado, experimentam milagres como provas de que eles foram enviados por Deus. Não é que essas pessoas têm capacidade de realizarem por si mesmas milagres. É lógico que o Senhor Jesus é o próprio Deus, mas quando eu me refiro aos primeiros apóstolos, ou a Daniel com os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e mesmo nós hoje, quando estamos em uma missão enviados pelo Senhor, nós vamos ver milagres para que o nome do Senhor seja glorificado, Amém. para que Deus confirme que aqueles enviados vieram da parte de Deus e a mensagem deles merece crédito. E ultimamente a comunidade, as famílias que recebem esse ministério sejam abençoados. Paulo escreveu sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 12, ele diz que os sinais, prodígios e maravilhas são sinais, as marcas de um apóstolo. Em Atos, no capítulo 2, no capítulo 5, nós vemos que a igreja continuava unida, eles estavam servindo uns aos outros, partindo o pão diariamente, orando juntos, buscando a Deus, e sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. Grande era o temor e o Senhor dava graça
a igreja aos olhos da comunidade, porque milagres eram feitos confirmando que eles eram enviados do Senhor. Então, que nós possamos estar atentos aos direcionamentos que Deus tem para nós, independente do nosso título, da nossa experiência. Quando Deus nos envia em uma missão, nós devemos nos lembrar de que Ele está sempre conosco e Ele envia conosco esses sinais, esses prodígios, maravilhas, verdadeiros milagres para glorificar o nome dEle. Sim, então vamos orar, então, pedindo ao Senhor para que nós possamos glorificá-lo, exaltá-lo e reconhecê-lo nos nossos caminhos, sabendo que Ele é esse Deus que livra, que salva, que até o próprio Rei reconheceu e fez esse louvor tão grande, esse Deus que jamais tem fim, esse reino que jamais tem fim. E nós estamos vendo ao longo da nossa leitura bíblica vários reis, vários poderes, vários impérios que se caíram e Deus continua, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente para sempre. Então vamos orar juntos. Quer orar? O que é que eu... Posso orar? Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa palavra tão linda que nos inspira verdadeira esperança, que gera fé no nosso espírito, que nos reafirma que o Senhor é o Deus sobre os céus e também sobre a terra, aquele que criou e sustenta todas as coisas. Ao Senhor seja todo louvor, ações de graças, toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus, Pai, recebemos essa palavra com gratidão, com alegria. Sim, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a vermos as maravilhas da Tua palavra, nos ajude a vivermos em concordância com os Teus propósitos, em fidelidade que o Senhor mesmo nos dá para que o nome do Senhor seja glorificado através dos milagres, das portas abertas, dos relacionamentos estratégicos que o Senhor traz em nossas vidas e de verdadeiros e grandes livramentos como este que claramente foi percebido. Sim, te louvamos também, Pai, pelos muitos livramentos para as nossas famílias que muitas vezes nem vimos, mas sabemos que o Senhor está sempre cuidando, zelando pelo seu povo. Amém, eu e a Rafa oramos por todos que estão conectados conosco agora, apresentando ao Senhor os seus motivos de oração, sua família. Oramos por aqueles que hoje precisam de um toque na sua saúde. Sim, oramos Senhor, por aqueles que necessitam hoje, Pai, de uma provisão, de uma porta de emprego aberta. Senhor, oramos, Pai, por todos aqueles que estão atravessando um momento de verdadeira crise e já em desespero clamam ao Senhor pelo seu casamento, pelos seus filhos. Tenha misericórdia, Pai, e ajuda-nos a, assim como Daniel fazia 3 vezes por dia, nos virarmos para o Senhor constantemente com ações de graças, com as nossas súplicas, pedidos de oração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, eu e a Rafa também pedimos que o Senhor derrame sobre essa pessoa que ora conosco da Tua paz, paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Guia-nos, Pai, na Tua sabedoria, na Tua fidelidade. Prova, Pai, o Teu cuidado para conosco, de uma maneira que em tudo, através da nossa vida e da nossa família, o Teu santo nome seja glorificado. Também oro para que o Senhor nos ajude a concluirmos as tarefas que temos para essa semana e nos dê um ótimo final de semana. Sim, meu Pai, de paz e bênção com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós consagramos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, o nosso futuro e tudo que toma o nome da nossa família, seja para o louvor da Tua glória. Nós oramos e Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito o seu dia, que Deus abençoe muito o seu final de semana, que nós possamos desfrutar da presença, da paz do Senhor, da confiança nele. Se talvez tenham sido dias difíceis para você, saiba que Ele tem cuidado de você e da sua família. Sim, Shabbat Shalom, final de semana de paz e prosperidade para a sua família. Nós nos vemos aqui no domingo. Muito obrigado por participar conosco e por compartilhar essa meditação diária que possa também abençoar alguém de quem você se lembra agora. Envie, independente se você está assistindo pelas nossas redes sociais ou pelo podcast Família e Fé ou pelo nosso canal Família e Fé no YouTube. Essa ministração está disponível em vários diferentes canais e nós te agradecemos por compartilhar com outros para que também possam ser abençoados conosco. Nós amamos vocês. Um abração e até domingo.